Quando você entende do teu negócio, você, como conciliador, você avança no teu conhecimento, você avança no desenvolvimento do teu negócio, você se capacita para ajudar outras pessoas que estão chegando. Então, um cara que hoje dá certo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ele vira mentor de quem está começando. Ele já fugiu da estatística. Ele já fugiu da estatística. Então, a gente precisa entender, isso que você trouxe é muito importante. O contador ele precisa entender. Ele não é obrigado, ele pode falar assim, eu não estou nem aí se as empresas estão quebrando. Meu negócio é fazer contabilidade. Se a empresa vai quebrar, um problema é dela. Mas você tem a oportunidade de colocar, né, Rodrigo, isso que eu queria que você falasse um pouco mais desse propósito, que o contador pode inserir dentro do modelo de negócio dele um propósito de ser um guardião, né, dos empreendedores e de verdade ajudar esses empreendedores a performar. Cara, se tem uma coisa que me deixa... Eu me estresso muito pouco. Uhum. É difícil me estressar. Agora, se tem uma coisa que me deixa triste e estressado é perder um cliente. Então, isso aí que você falou, por exemplo, que o cara não está nem preocupado se o cliente dele vai quebrar, Sim. que ele está perdendo um cliente, eu não entendo. Porque Sim. há um investimento alto para captar o cara, Sim. para você, né, pessoas para poder manter estrutura e você não se importar, não se incomodar com o cara indo embora. O pior, o cara falindo, né, sonhos morrendo. De verdade, eu não consigo entender essa mentalidade. É outra mentalidade que precisa evoluir. A gente foi selecionado recentemente numa seletiva que teve do Sebrae, num evento lá no Espírito Santo, né, entre centenas de startups no Brasil inteiro. A gente foi uma das selecionadas e eu tive que gravar um vídeo para mandar para eles falando do conciliador e tal. E eu entrei nesse mérito da nossa contribuição, que eu vejo que a gente tem uma contribuição social. Por quê? Porque o empresário contábil, né, só voltando no que eu falei antes, ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação de pessoas e etc. para fazer contabilidade de empresas do Simples Nacional. Alguns por não acharem necessidade de fazer, que não tem relevância fazer, outros por não terem mão de obra, etc, etc. Então, o conciliador ele contribui para que todas as empresas possam ter os seus fechamentos contábeis feitos, por exemplo. Então, eu fico feliz por isso, que a gente dá esse poder, essa oportunidade para que isso aconteça. E quando a gente traz para esse lance da mortalidade, né, isso é muito triste ver que o empresário contábil ele não está preocupado com isso, né, muitas vezes ele não está, que ele está perdendo o cliente, que ele está levando o negócio dele para o buraco e que talvez daqui a pouco ele vai ser coveiro de si próprio. Sim. E você sabe que quando você toca nesse ponto, né, nesse ponto dessa responsabilidade do contador, né, de não fazer, por exemplo, a contabilidade do Simples Nacional, a gente sabe que toda empresa é obrigada a fazer contabilidade. Esse é um outro problema. Então, o contador ele precisa entender que se o CRC, por exemplo, bater na porta dele hoje e pedir os balanços, por exemplo, da empresa, seja Simples Nacional, lucro presumido ou lucro, ele tem que mostrar. Porque você está ganhando para poder fazer isso. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente, Rodrigo, que eu venho desenvolvendo através dos Guardiões Empreendedores e de todos os projetos que eu venho fazendo. Hoje a gente tem, falando em empreendedores, né? A gente tem nosso canal, já atingiu mais de 55 milhões. Eu tenho no canal do Sebrae, no canal da Economia, no canal Sebrae Bahia, eu tenho quase 40 milhões de visualizações. Então, nós estamos falando que a gente já bateu quase 100 milhões de visualizações de um contador falando para empresário. Isso é, de longe, a maior audiência no Brasil de um contador falando para empresário. E eu posso falar de carteirinha que as empresas, infelizmente, o arquétipo que foi criado do contador desse mal necessário, que o governo aplicou, que o governo obrigou a gente a ficar focado nessa parte burocrática, e o próprio empresário contábil não avançou na sua mentalidade, não quer dizer que isso é para o resto da vida. Então, se nós hoje, contadores, conseguíssemos pegar, colocar tecnologia, processar, gerar informação e ajudar o nosso cliente, a sociedade, ela só vai conseguir enxergar o contador como um ser, um profissional realmente importante e responsável pelo sucesso do negócio se a gente se posicionar. Como é que você enxerga essa posição? Porque você lida com muitos contadores, né? Como é que você enxerga essa posição passiva do contador em relação a esse posicionamento que muitas vezes ele cobra do CRC, do SESCOM, de outros órgãos para poder fazer isso, mas ele não faz a parte dele? Cara, isso para mim é igual as pessoas que tudo é o governo, tudo o governo é ocupado. Não se mexem
e acham, né, que podem jogar a culpa para terceiro, mas não fazem a sua parte. Então eu enxergo da mesma forma, porque se você não tiver iniciativa, a gente volta de novo na questão da mentalidade. É muito comum a gente, lá do conciliador, começar a trocar uma ideia com um contador, né, que às vezes quer conhecer o sistema e tal. Aí a gente fala como que funciona, ele fala, o meu cliente não me manda isso. O meu cliente não me manda aquilo. Aí, inclusive, teve um caso de um cliente de Caicó, eu acho, um lugar assim, do Ceará. O cara adquiriu a nossa solução, 15 dias ele desistiu da solução. Aí eu perguntei, poxa, mas por qual motivo? Nesses casos eu me envolvo pessoalmente. Como eu falei, isso me tira o sono. Mas é porque os meus clientes não aceitaram. Eu falei, vem cá, seu escritório tem quantos anos? 35 anos. Há quantos anos você tentou fazer contabilidade deles da forma que você está tentando agora? Nunca. Eu falei, você acha que você vai mudar uma cultura de 35 anos que você mesmo sustentou e implementou em 15 dias? Jamais. Não vai. Você não vai. E isso engloba tudo. Questão, por exemplo, cultura, que é um ponto muito forte para o sucesso de qualquer negócio. Sim. Dentro do escritório de contabilidade, onde os funcionários, às vezes, não querem sair da zona de conforto, acham que a tecnologia, por exemplo, vai roubar os empregos dele, que não tem nada a ver, a tecnologia é um meio para que se realize os objetivos, por exemplo. Então, tudo para mim está, infelizmente, relacionado à falta de evolução mental, de conseguir enxergar que as coisas precisam mudar, mas que não mudarão se não tiver um start, se não tiver uma iniciativa.